Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma prática nefasta que ocorre nas sociedades humanas, que é a questão do abuso sexual. O abuso sexual geralmente ele ocorre na infância e nós temos ali uma posição de poder que é instituído por um adulto, geralmente, sobre alguém que não tem a condição de defesa, de autodefesa. E naquele momento ele ameaça aquela pessoa para praticar o ato sexual. E às vezes esse ato ele é delongado. Ele vai por semanas, por meses às vezes. E a gente sabe que pode ser alguém da família, pode ser um vizinho, pode ser alguém conhecido também, ou da própria comunidade. Recentemente nós vimos uma situação que passou na mídia de um senhor que havia atraído uma menina. Eu não lembro agora, acho que ela tinha entre 8 a 10 anos de idade, talvez até menos. Atraiu com pirulitos, com doces. Ele tinha um comércio, uma venda, como a gente chamava antigamente, e ofereceu bombons para aquela criança. Ela entrou e ele pegou ela e levou para uma espécie de porão ali do comércio e ficou abusando dela durante semanas. A polícia começou a procurar e, seguindo algumas pistas, acabou sendo descoberto. Aí a população tentou lixá-lo naquele momento. Mas a cena foi muito dramática do resgate dessa criança, porque mostrava o lugar onde ela havia sido escondida, o esconderijo, um lugar muito pequeno, apertado. E ela sendo carregada pelo policial, ela gritava: ele abusou de mim, ele abusou de mim. Uma cena assim muito, muito triste. E a gente que trabalha com a psicanálise, a gente sabe, né, das consequências que poderão advir de uma situação dessa que é o abuso sexual. Uma questão muito grave, uma prática muito complicada e que gera, sim, consequências danosas no psiquismo e no corpo de um ser humano, tanto homem quanto mulheres. Hoje, neste vídeo, eu vou falar basicamente de algumas dessas consequências. E antes eu vou me adiantar e dizer que não significa que toda pessoa que tenha alguma dessas consequências tenha sofrido abuso sexual. O DSM-5, que é um documento utilizado na psiquiatria, ele vai estabelecer ali entre 3 a 5 desses elementos para estabelecer um diagnóstico de que aquela pessoa tenha realmente sofrido um abuso sexual. Então, que fique claro isso aqui nessa nossa exposição. Então, o primeiro deles é a dificuldade no convívio familiar, que essa pessoa poderá ter na vida adulta. Uma outra consequência é a gravidez, principalmente, né, se aquela menina tiver uma condição fértil, de recepção ali do espermatozoide e que ocorra a ovulação e ela venha a engravidar. E a gente sabe que gravidez na adolescência é uma coisa muito complicada, porque aquela pessoa não tem condições psíquicas, nem psicológicas e nem morais de abarcar com a vida de um outro ser, que ela vai ser basicamente convidada a ter, que é a gravidez. Uma outra questão, consequência, seria a prostituição. Repito, não significa que toda prostituta tenha sofrido abuso sexual. Pode ser uma opção, pode ser um gosto, pode ser como uma ocupação profissional, como a gente sabe hoje, e não simplesmente abuso sexual. A contradição entre gênero e sexo também pode ocorrer. A dificuldade para ter orgasmo, porque aquela violência não foi uma situação prazerosa. Então, aquela pessoa no futuro poderá ter sim essa dificuldade de obter o orgasmo, o prazer sexual natural para qualquer ser humano, inclusive para os animais. O uso de drogas, porque o conflito ele pode se assentar ao longo da vida, não ter
não ser apresentada uma solução para aquela pessoa, ou ela não buscar essa solução também, e ela acabar, pelo conflito, ir utilizar a droga como forma de diminuição das tensões psíquicas que acompanham uma pessoa dessa ao longo da vida. A depressão, não propriamente a depressão como o transtorno depressivo, mas os episódios de depressão, né, que são aquelas tristezas mais profundas que Freud denominou de melancolia. Os comportamentos autodestrutivos, como por exemplo, cortar-se com lâmina, com gilete, como algumas adolescentes fazem, e a gente que trabalha em escola já testemunhou muitas vezes. As ideias suicidas e homicidas também, colocar um termo, um fim na vida por uma situação que ocorreu, né, anteriormente. Eu, como sou professor, a gente trabalhando em escola acaba convivendo com diversas crianças e adolescentes e ficamos sabendo que determinado aluno ou aluna sofreu abuso sexual, porque o próprio pai avisa, ou um vizinho avisa, a escola, então o diretor em reuniões e a coordenadora pedagógica acaba nos informando para que a gente possa ter um tratamento diferenciado com aquele estudante. Então, eu tive, ao longo da minha trajetória de mais de 20 anos na educação, alguns desses estudantes. Mas um, especificamente, eu gostaria de citar neste momento, que foi um menino que tinha cerca de 12 anos, que ele havia sofrido abuso sexual de um professor que morava na comunidade, ele tinha uma casa alugada na comunidade, e ele juntava os meninos, comunidade pobre, juntava os meninos para dar aula de educação física,